Vamos lá, vou convidar. Hoje nós vamos fazer de um modo diferente. Boa noite, Lúcia. Nós vamos dividir a tela aqui duas vezes para dois cânticos, né? Então vou convidar aqui o nosso querido Ricardo, vou convidar também o Daniel e depois, ao final, o Ricardo retorna. Boa noite, Márcia. E a gente faz. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite. Vamos fazer o teste, né? Assim que o Ricardo entrar. Ah, eu não sei se é a minha internet. Luísa, Matheus Santana, boa noite para vocês. Travou um pouquinho, mas eu acho que mais pessoas chegando aí. Muito boa noite para todo mundo. Vamos aguardar aqui. Como é que tá chegando para vocês aí as nossas imagens e também os áudios? Boa noite, André. Boa noite, Igor. Vamos fazer um teste aí. Fala alguma coisa aí, Daniel. Boa noite, Pedrinho. Fala alguma coisa aí, Ricardo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite aí, beleza? Fala, Ricardo. Boa noite. Beleza. Hoje nós vamos fazer no modelo diferente, né? Vamos aproveitar esse momento, nós vamos cantar. Mas antes de cantar, eu queria orar. Hoje pela manhã, na parte da manhã, foi o sepultamento do nosso Claudinho. Tem sido um momento muito difícil para toda a nossa comunidade. Nós precisamos intensificar as nossas orações uns pelos outros. Precisamos suportar uns aos outros. Obrigado, pessoal, pelo feedback. E aí, qualquer alteração aí pode dar o feedback pelo chat também. Precisamos refletir sobre as nossas atitudes. Precisamos amar as pessoas. Precisamos nos envolver no reino de Deus. É o que o Claudinho deixa de um grande legado para nós. Um grande legado. Um grande legado. Ressaltei isso no finalzinho do sepultamento. De que quando eu olho para essa vida do Claudinho, eu sou desafiado por Deus a me envolver e entregar mais e mais. Eu percebia que não era a voz só do Claudinho que era entregue. Era a mão do Claudinho quando preparava um cenário, eram os pés do Claudinho quando subia, voltava aquelas escadas atrás de um som melhor. Boa noite para o pessoal que chegou. Então nós precisamos, enquanto juventude, aqui uma palavra pastoral, a gente precisa resgatar os princípios os quais perdemos. Às vezes a gente está tão envolvido nas coisas do mundo, não do mundo como questão pecaminosa, mas do conforto, do bem-estar, excessivamente da profissão, dos projetos pessoais, que perdemos de vista a realidade celestial. Nesse momento, eu estou com muita vontade de ir para o céu para me encontrar com o Claudinho novamente. Que é dessa forma que nós percebemos. Eu acho que a gente precisa resgatar o anseio, o desejo pela eternidade. Entender que essas loucuras as quais passamos aqui, as batidas de cabeças que nós temos em prol e as ansiedades as quais abraçamos para a nossa vida, devem ser tomadas diariamente como passageiras. Vamos orar por nós, vamos orar pela Luísa, né? A Luísa precisou ser internada, mãe do Claudinho. Dona Luísa, inclusive, já esteve conosco em algum acampamento, um retiro. Orar por ela, ela não está bem de saúde. Orar pelo Cláudio, que é o pai do Claudinho. Orar também pelos irmãos dele, né? O Luciano, o Tiago. Orar pela sua esposa, né? A Érica. Pedir que Deus abençoe poderosamente a vida da Érica. Orar também pelos outros que são familiares, que são da nossa comunidade, né? O pastor Washington, o querido Wallace, o querido Wesley. Que Deus possa abençoar, né, a vida deles. Então, quero orar com vocês nesse momento. Depois Ricardo canta e depois Daniel já pode assumir a devocional de número 26. Senhor, eu quero te agradecer
pelo legado que o Claudinho deixou entre nós. Ajuda-nos a nos preocuparmos com aquilo que é, ó Deus eterno, que é a nossa vida contigo. Ajuda-nos a centralizar o nosso coração não na preocupação do nosso dia a dia, daquilo que seremos, faremos, do bolso cheio de dinheiro, do status. Mas enquanto estivermos aqui, queremos servir ao Senhor, mas sempre, sempre, sempre com anseio pela eternidade. De viver contigo, de estar contigo, de ser abraçado por ti. Ó Deus, como nós desejamos esse dia para nos encontrarmos com esses irmãos que estão partindo. Conforta o coração da Luísa, abençoe a sua saúde. Ó Deus, esse período de internação na noite de hoje. Ó Deus, tenha misericórdia dos médicos, da medicação. Abençoe o CPM, o hospital no qual ela se encontra. Abençoe o Cláudio, pai do Claudinho. Abençoe os seus irmãos, abençoe a Érica, o pastor Washington, o Wallace, Wesley. Tenha misericórdia de todos os familiares. E também o nosso coração, Deus, dos ministros, coração da liderança, coração de toda a nossa comunidade de fé, que teve a honra, o privilégio de ter o Claudinho entre nós. Agradecemos ao Senhor, colocamos a nossa vida à tua disposição para a glorificação do teu nome, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Seguindo essa linha que o pastor falou, sobre a gente saber se entregar, né? Tipo, lembrar, né? Acho que também para todo mundo caiu um pouco isso, né, cara? De pensar, tipo, poxa, de fazer essa reflexão, né? Tipo, como eu tenho me entregado, como eu tenho servido. Será que minha vida valeu a pena? Será que se eu morresse cedo, eu ia ter... Minha vida ia ter valido a pena, sabe? Eu ia ter feito assim o que Deus estava me chamando a fazer, né? E a gente crê que o Claudinho pode dizer que sim. Então vamos cantar que a gente se rende. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Eu sei que há de existir um novo amanhã preparado para mim. Que eu me rendo, teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. 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 Obrigadão, Ricardo. A gente retorna no finalzinho aí para fazer em teus braços. Valeu. Valeu, pastor. Oi, estão me ouvindo? Amém. Meus irmãos queridos, eu creio que o Claudinho cumpriu o chamado dele e agora ele foi chamado para estar face a face com Deus. E eu confesso que é muito difícil realmente trazer uma mensagem num momento tão doloroso para a nossa igreja, para a primeira igreja batista de Niterói. Mas ao mesmo tempo eu creio que era da vontade do Claudinho que todo adolescente, todo jovem da primeira igreja batista de Niterói cumprisse o seu próprio chamado, assim como ele cumpriu o dele também. E por isso, meus irmãos, eu quero dar início a essa mensagem para falar propriamente de chamado com vocês. O chamado, meus irmãos queridos, ele é algo muito maravilhoso. E é interessante que geralmente se costuma a interessar por esse assunto, entregar a sua vida a Jesus Cristo Senhor e como Salvador. Que ela recebe ali naquele momento o Espírito Santo e ela se enche ali da presença de Deus e ela começa a ser orientada na fé. E eu creio que talvez falando um pouco sobre isso, você também se lembre quando você descobriu, quando alguém te contou, quando um pastor pregou e falou que existe um chamado de Deus para todo crente, para todo servo do Senhor. E esse tema descobrindo o meu chamado, ele remete a uma pergunta: o que é o chamado? O chamado, na verdade, ele é uma convocação de Deus para que você seja um instrumento nas mãos dele para sanar uma dor ou amenizar uma dor que há no mundo. Isso é o chamado. É Deus, de forma estratégica, enxergando as dores do mundo, enxergando também as dores da própria igreja e selecionando pessoas para sanar ou amenizar essas dores. E talvez você, ouvindo um pouco sobre isso, ouvindo um pouco sobre chamado, você fique pensando que chamado não é para você. Você olha para a vida do pastor Douglas, você olha para a vida de um missionário que você conhece, e você começa a se inferiorizar e achar que chamado não é para você. Mas eu tenho uma boa notícia: chamado, ele é para você também. E no devocional, o pastor Douglas Gonçalves, ele trata de um chamado universal. Existe um chamado universal de Cristo, que é para todo crente, para todo servo de Deus, para toda pessoa que entregou a vida a Cristo. A gente vê Jesus falando isso, desse chamado universal, mais claramente em Mateus capítulo 5, quando Jesus vai dizer no versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E eu creio que quando as pessoas que estavam lá ouvindo isso sair da boca do próprio Cristo, talvez elas ficaram se perguntando de que maneira elas poderiam ser sal na terra e luz no mundo. E a única forma que um ser humano consegue ser sal da terra e luz do mundo e cumprir esse chamado universal de Cristo para todo crente, para todo servo de Deus, é justamente se encher do Espírito Santo de Deus, que é derramado em Pentecoste. A gente vê isso em Atos 2, no momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja, e ali
o apóstolo Pedro vai fazer sua primeira pregação, da qual naquele mesmo dia iriam se acrescentar quase 3.000 almas, e naquele mesmo dia aquelas 3.000 almas também já iam ser batizadas. E essa capacidade de ser sal, quando Jesus fala do sal naquela época, as pessoas tinham uma compreensão diferente, um pouco diferente da nossa. Porque o sal naquela época ela era muito utilizado como a geladeira hoje, né? O sal era muito utilizado para conservar os alimentos, para evitar que os alimentos apodrecessem. Então, quando Jesus fala assim, vocês são sal do mundo, eu creio que eles estavam compreendendo que Jesus fala assim, esse mundo está apodrecendo. E eu estou chamando vocês para inserir valores, princípios que vocês vão aprender aqui comigo, para expressar o meu caráter sobre a terra, para que vocês façam a diferença no mundo dessa forma. Isso é possível viver isso, como o pastor Douglas Gonçalves gosta de dizer, quando a gente é uma cópia de Jesus aqui nessa terra, quando a gente expressa o caráter de Cristo, quando a gente expressa essa vida que Jesus nos dá, e esse Espírito Santo, através do nosso próprio viver. Para as pessoas olharem para nós e ver que há algo diferente na nossa vida. Da mesma forma, só consegue ser luz, o ser humano só consegue ter luz no meio das trevas. O ser humano por si só não tem luz própria. Ele depende da luz de Deus. É como a lua. A lua não tem, ela não brilha porque ela brilha por ela mesma. A lua, na verdade, está refletindo o brilho do sol. Da mesma forma, Jesus nos chama para refletir o seu brilho sobre a terra. Só assim a gente pode brilhar. Só assim a gente consegue. Mas para isso, para que a gente viva dessa forma, é de suma importância que a gente se encha com o Espírito Santo. Não tem outra forma. Para você cumprir o chamado universal de Deus para a sua vida, o chamado que Jesus chama você, a igreja, para ser sal na terra, você precisa estar transbordando da presença de Deus, desse poder de Deus que capacita a viver com o caráter de Cristo na terra, a não se corromper com as coisas do mundo. Porque a nossa carne ela é inclinada justamente para essas coisas, para a corrupção, para a podridão. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós conseguimos ser diferentes, nós conseguimos ser esse sal, nós conseguimos refletir essa luz. E Jesus, como ser humano aqui na Terra, ele conseguiu compreender isso. Ele conseguiu compreender que ele precisava estar em constante comunhão com o Pai. Você vai ver em vários momentos do Evangelho, Jesus se retirava e ia para o deserto. Jesus se retirava e orava no secreto. Então Jesus, à medida que ele orava, o Pai, ele ia ali também com o homem, se enchendo do Espírito Santo para fazer as obras que ele fazia. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele não ressuscita no meu poder, ele não fala isso. Pai, ele ora ao Pai e depois ele chama Lázaro. Então Jesus faz tudo por dependência do Pai e do Espírito Santo. E deixando esse exemplo para a gente. E talvez você fique pensando nesse momento que eu esqueci de tratar do tema de como descobrir o seu chamado. Mas eu quero voltar agora para esse ponto, né? Chegar agora nesse ponto, na verdade, sobre como você pode descobrir o seu chamado. Você consegue descobrir o seu chamado quando você olha para a sua própria vida e você começa a identificar. Uma das dicas, são duas, né? Quem quiser anotar aí no chat, pegar um papelzinho e anotar, as dicas são duas. A primeira é quando você percebe que algo dói muito no seu coração, mais do que dói no coração das outras pessoas. Por exemplo, vamos supor que você, quando vê um morador de rua, uma pessoa drogada, uma pessoa abandonada, e ela está ali passando fome, aquilo dói no seu coração de uma maneira que você se vira em 3, em 4 para conseguir ajudar aquela pessoa, para dar um alimento, para dar uma palavra. Quem sabe Deus não está te chamando para tratar especificamente dessa dor que há no mundo, dessas pessoas que moram na rua e precisam sim de ajuda, para ser essa ferramenta que vai sanar essa dor, que vai estar ali como instrumento de Deus para cumprir esse chamado específico para atender esse tipo de pessoa. Também pode ser que você seja chamado para louvar na igreja. Quando você canta, você sente uma alegria fenomenal, uma coisa além do normal. Há uma diferença muito grande para quem está louvando lá na plateia, mas quando você vai lá e louva a Deus, aquilo é uma alegria tremenda. Então a primeira é uma dor que dói mais no seu coração do que geralmente dói no coração das outras pessoas. E a segunda é uma alegria que passa do normal, uma alegria que extrapola quando você faz aquilo que está relacionado ao seu chamado. Então você sente uma alegria diferente. Você sente algo que você sai dali vibrando quando você cumpre o seu chamado. Então essas duas dicas te dão uma direção de como você identificar o que Deus está chamando você especificamente para fazer. Porque há esse chamado universal de Cristo para todo servo, para toda igreja, de ser sal e luz, mas há um chamado específico, algo especial que Deus conta e quer contar com você para fazer. Só que Deus, ao mesmo tempo, ele quer ver um interesse da sua parte. Deus quer ver no seu coração
não apenas nos seus lábios, como acho que tem algum louvor que fala, eis-me aqui, envia-me a mim, e tem esse salmo, o pastor pregue e todo mundo vai, ser isso apenas na sua boca. Deus quer que o seu coração diga isso para ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele quer ver o seu coração desejando isso, querendo isso, clamando por isso, para que ele te mostre o que ele quer especificamente com você. E isso é que Deus espera da nossa parte. Deus quer ver um interesse. Deus não quer fazer você saber o seu chamado apenas para você ficar sabendo, apenas para você dizer para Deus, tá bom, Deus, obrigado, não sabia não. Obrigado aí pela novidade. Deus não quer isso de você. Deus quer que você identifique, queira descobrir o seu chamado, para você pôr a mão na arada e não olhar para trás. Porque poucos são os ceifeiros e grande é a seara. Então Deus quer contar com você. Então quando você deixa de cumprir tanto o seu chamado universal de ser sal e luz e o seu chamado específico, você está fazendo falta para Deus como instrumento nesse mundo. Porque quando você não cumpre o chamado de ser sal e luz, você está deixando de abençoar outras pessoas com o seu próprio testemunho de vida. E quando você não cumpre o seu chamado específico, está fazendo falta para Deus, porque Deus queria usar você para sanar uma dor do mundo, ou amenizar uma dor do mundo, mas você não está cumprindo. Então tem um chamado especial sim para você, não é só pastor. O pastor é um dos chamados que Deus tem, dentre vários. Não é só missionário, Deus tem vários outros chamados além disso. E Deus espera que você se interesse, que você queira descobrir isso. E que a chave principal para que você consiga viver isso plenamente, devidamente, com todo o seu coração, com toda alegria, é o se encher do Espírito Santo constantemente. Quando a gente olha para o novo convertido, a gente fica pensando, a gente ouve, alguém já ouviu isso em algum momento da vida cristã, que isso é alegria de novo convertido, esse negócio de se encher do Espírito Santo é só a alegria do primeiro amor, mas isso é uma mentira diabólica. Quando você olha para o novo convertido, ele nada mais está do que cheio do Espírito Santo. E se Jesus tem contra a igreja de Éfeso, que deixaste o primeiro amor, se é algo que Jesus tem contra, é porque tem como manter isso. Na verdade, o primeiro amor é o estilo de vida de quem continua se mantendo cheio do Espírito Santo ao longo da vida. A igreja viveu isso. O evangelho só chegou aqui para a gente porque a igreja continuou se mantendo, se enchendo do Espírito Santo durante toda a vida dos apóstolos, dos discípulos. E, meus irmãos queridos, já está caminhando aqui para o final, para a gente cantar mais um louvor. E eu creio que a melhor forma da gente honrar a memória do Claudinho é cada um se dedicando a descobrir o seu próprio chamado, assim como ele descobriu o dele e viveu o dele. E a gente também fazer isso, assim como o Claudinho fez. Que vocês possam pensar sobre isso e refletir sobre isso na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido Daniel. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. E aí, chamar o Ricardo aqui. Eu vou sair porque quando eu fiquei, deu um bug. Eu vou deixar aí, vou sair e deixa só o Ricardo para não ter nenhum problema de som. Né? Porque quando Beleza, ele entrou e mas começou a gente a cantar... se encontra... Show demais. Deus abençoe. A gente se encontra numa outra devocional que você vai estar com a gente aqui. Deus abençoe e ótima noite. Chega aí, Ricardo. Amém. E aí, gente? Bênção demais. Pô, e como o Daniel falou aí, né? Da gente dizer eis-me aqui, só que de verdade, né? Que às vezes a gente fala muito eis-me aqui, mas pô, falar eis-me aqui de verdade é um bagulho doloroso, né? Eu, pelo menos, tenho dificuldade, às vezes, de falar o eis-me aqui, assim, sincero, né? Eu fico com medo, tipo, pô, o que esse eis-me aqui vai me levar? Onde esse eis-me aqui vai me levar, tá ligado? Mas eu acho que uma das chaves para isso é a gente ter a plena consciência, né, de que Deus, ele tá cuidando da gente e que, pô, ele é bom de verdade, né? Então, cantar aí em teus braços aí pra gente poder pensar sobre isso. Seguro estou seu amor
perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos em ti, Pai. Descansamos em ti, em seu abraço. Podemos sentir o seu carinho e o seu amor, nos consolando e aquecendo os nossos corações. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Podemos descansar no seu amor. Vem sobre nós com seu consolo, Abba, Pai. É o meu descanso. Aleluia. Henrique, não precisa sair não, que agora a gente vai... Deixa eu convidar uma pessoa aqui para orar com a gente. E aí a gente faz esse espaço bacana aqui. Nós vamos encerrar. E aí você fica aí com a gente. Vamos ver se o pessoal vai aceitar isso. O Daniel volta. E aí tem uma outra pessoa convidada aí, muito especial também pra gente. Vamos ver se ela vai aceitar aí. Sempre uma surpresa essa outra janelinha, né? Agora é a quarta janelinha. Deixa eu ver se eu fiz o convite, né? Somente 3 convidados podem entrar na sala. Ué. Ah, tá. É porque essa pessoa já foi convidada. Então tá certo. Sou eu e mais 3. Vamos ver se vai ser possível. Mais uma vez aí. Muito obrigado, Daniel, por ter abençoado o nosso coração. Amém. Obrigado, Glória a Deus, Ricardo. nada, pastor.
Teve uma dificuldadezinha aqui, mas vamos chamar de novo. Gente, estamos aí chegando ao final, nós vamos orar nesse momento para encerrar a nossa devocional de hoje, 26ª devocional, descobrindo o meu chamado. Então deixa eu convidar aqui novamente para a gente... Qualquer coisa você pode enviar a solicitação também, que a gente abre por aqui, se não for possível. Tem dado um probleminha, uma dificuldade e a gente não está conseguindo. Isso já aconteceu com outras pessoas também. E a solicitação não aparece aqui. Então, vamos orar e encerrar aqui entre nós. Pedir para que você, Daniel, possa, então, colocando a nossa vida, a nossa juventude, que a gente possa, então, se dedicar ao nosso Deus de uma forma inteira, completa, né, com todo o nosso ser, a partir do nosso chamado, tá bom? Vamos orar e a gente encerra aí essa devocional de hoje. Amém. Senhor Deus, eu quero te louvar. Nós estamos aqui vivos, Senhor, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Deus. Clamo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus, pela consolação do Teu Espírito, mais uma vez, sobre a família do Claudinho, sobre a Érica, seus pais, Senhor, sua família, o pastor Washington, Wallace, Wesley. Deus, te agradeço, Deus, pela mensagem que o Senhor trouxe hoje. Te agradeço pela vida do pastor Douglas, pela vida do Ricardo. Nos ajude, Senhor, diante dessa terra, diante desse mundo, da qual o Senhor nos chamou para ser sal, para ser luz, para cumprirmos, Senhor, esse chamado específico que o Senhor tem para conosco, para sanarmos ou amenizarmos, Senhor, uma dor que há no mundo, uma dor que há na igreja. Dispõe o nosso coração a viver isso intensamente, Deus. Assim como o Claudinho, Senhor, cumpriu o seu chamado e víamos dele, Senhor, na vida dele, expressado esse sal, essa luz, Senhor, essa dedicação, esse chamado específico que o Senhor deu para ele na música, como ele vivia isso de todo o coração, Senhor. Nos ajude a ter também esse ímpeto, esse desejo no nosso coração de vivermos assim, Deus, para a glória do Teu nome, Deus. Para que a gente deixe, Senhor, marcas de Cristo por onde nós passarmos, Senhor. Seja conosco, Deus. Nos enche com Teu Espírito Santo. Nos ajude a ter o primeiro amor como esse estilo de vida de quem se mantém se enchendo do Espírito Santo sempre, Pai. Pois isso é aquilo que o Senhor espera de nós enquanto igreja, enquanto filhos, enquanto servos. Despeça-nos em paz, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. 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 Gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Nós amamos muito a vida de cada um de vocês. É um privilégio poder cuidar de vocês esse tempo. Então se cuidem, tá? Deus abençoe. Sejamos orando uns pelos outros. Forte abraço. Até amanhã. Valeu, gente. Valeu, gente.